Um feliz domingo para todos vocês e um ótimo feriado e boas eleições. Hoje é uma data muito especial, é comemorado, a proclamação da República. E isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Isso foi um resultado, de um levante político que deu início à República Federativa Presidencialista. E fica marcado aí uma das figuras muito importantes, que foi a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, como responsável, pela efetiva proclamação e como primeiro presidente da República Brasileira em governo provisório, que aconteceu por volta do ano de 1889 a 1891. Esse mesmo Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi aquele herói da Guerra do Paraguai, guerra que aconteceu no período de 1864 a 1870. Ele foi um dos comandantes, ou seja, um comando de batalhões de brigada expedicionária, sempre ao contrário, ao movimento republicano e defensor da monarquia, como deixa claro, em cartas trocadas com seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca em 1888, afirmando que, apesar de todos os seus problemas, a monarquia continuava sendo o único sustentáculo do país, e a república, sendo proclamada, lógico, constituiria uma verdadeira desgraça por não estarem os brasileiros preparados para tal coisa. Isso foi devido à crise que aconteceu ali no Império, na época difícil de Dom Pedro. Então ali Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclama, em 15 de novembro, a proclamação da República. É muito bom a gente termos nos nossos conhecimentos a leitura, a história do nosso país, da nossa nação. E eu não poderia deixar passar em branco sem fazer esse comentário, até porque eu, um indivíduo, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, que sou oriundo da história, amo a história. E aprendemos um pouco sobre a historiografia do nosso país e vamos aí passando para frente, porque a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Eu te convido neste domingo a abrir a sua Bíblia comigo agora no livro de Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, verso 32 ao 36, que nos diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje, falando sobre proclamação, dicotomia, desfragmentar algo, a gente vem trazer a vocês a palavra libertação. Quando o Espírito de Deus convence o homem do pecado e o homem assim permite, há uma mudança genuína, há um processo chamado metanoia, que é a mudança de comportamento, ou seja, aquela pessoa não mais cometerá os mesmos delitos, as mesmas falhas. É certo que o processo de libertação na vida de um ser humano, eu que o diga, louvado seja Deus, é um processo contínuo, a palavra continuidade. É um processo progressivo, ou seja, a cada dia, como diz o povo, você vai matando um leão, vai vencendo uma dificuldade. Há muitos que permanecem uma vida inteira na igreja e só no final mesmo de tudo é que conseguem alcançar uma maturidade nesse conhecereis a verdade e ela te libertará. Isso é um processo que vai depender de pessoa para pessoa. Há aqueles que há um processo de conversão muito rápido, como o apóstolo Paulo, há um propósito específico, e há aqueles como o apóstolo Pedro, que vão caminhando gradativamente. Mas o importante, a notícia boa que eu tenho para dizer para você neste dia é: permaneça
no Senhor. A Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Agora mesmo, fazendo a leitura da Bíblia, a minha alma chorou. Eu louvei e glorifiquei ao nome do Senhor, quando ali o Senhor ressuscita a Lázaro. A própria Bíblia diz que Jesus chorou. Então é muito bom quando o Espírito Santo encontra no homem um coração aquebrantado. E se isso não está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã, então você precisa rever os seus valores, você precisa olhar para dentro de si. A Bíblia diz também lá no livro de Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Então é momento de você se examinar. E assim como houve a proclamação, assim como houve aquela desfragmentação, ou seja, era necessário algumas mudanças para entrar o processo democrático no país, a democracia, onde todos têm direitos de igualdade. Hoje você não vai votar, então você faça isso com consciência, vote com consciência, peça orientação a Deus, não vá influenciado por pessoas, mas vá consciente. Nós sabemos que o futuro do nosso país, dos nossos municípios, porque hoje especificamente está sendo falado para os municípios. Nós aqui do Rio de Janeiro vamos eleger o nosso novo presidente. A gente não sabe ainda se será o atual ou se será outros. Há outros concorrentes, mas nós iremos eleger. E iremos eleger também os nossos vereadores, a Câmara dos Vereadores, que estão lá para trazer os projetos de leis para serem aprovados junto ali na Câmara dos Vereadores. Então nós louvamos e glorificamos ao nome do Senhor. Faça isso com liberalidade, faça isso com conscientização e com amor. Mas voltando ao texto, e conhecereis a verdade te libertará. É impossível de uma pessoa que realmente aceitou o Senhor Jesus de todo o seu coração permanecer do jeito que está. A Bíblia diz: vinde a mim como estais. Vinde. Mas a Bíblia não diz que você vai permanecer como você está. Então, nesse dia, você tem a liberdade que o Senhor te dá de se examinar a si próprio. Se tem áreas na sua vida que não houve mudança, não houve regeneração, peça a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado e do juízo, para que o Espírito de Deus venha trabalhar no seu coração. Jesus, ele também disse na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Que cada um de nós, neste dia, neste domingo, possamos nos examinar, proclamar nas nossas vidas as bênçãos do Senhor. Que seja o momento do nosso grito de guerra, de proclamação, para sairmos do estado velho e irmos para o estado novo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, tenha um dia de vitória, um dia de bênção e proclame o Senhor na sua vida. Assim como hoje o país está em liberdade, ainda que com muitas dificuldades, oremos pelo nosso país. Oremos por aqueles que governam o nosso país, para que o Senhor venha trabalhar no coração deles, para que eles venham agir com justiça e com equidade e não com negligência. Que haja justiça e equidade na nossa nação brasileira. Eu desejo a todos vocês uma ótima eleição e que o Espírito de Deus venha guiar os vossos passos. E lembre-se, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente em Cristo nós alcançaremos essa verdadeira liberdade. Que Deus vos abençoe.